Ô, Luciana, você começou a falar sobre um troço que me arrepia. Você deu um exemplo que eu, particularmente, nunca tinha pensado desse negócio da ferramenta fazer o plano de investigação, enfim, ou mesmo de colocar num lugar, você não sabe onde que vai parar, né? Algumas informações, enfim. O que você enxerga de preocupações legais, né? De legislação mesmo, infringimento de legislação, com a utilização de IA, assim, o que você pode nos dar de exemplo? Eu acho que vão ser vários, Edu. Assim, na hora que o Sibili estava falando ali, uma das coisas, né, de documentos, de elaborar documentos mais fáceis, eu fiz um exercício esses dias, é, que eu digitei lá na IA e perguntei se eu podia fazer. Fiz um exemplo hipotético mesmo, porque nem é o meu caso hoje ou de alguma outra que eu já tive operando, mas eu perguntei para ele se eu posso colocar, de acordo com as melhores práticas de compliance, eu posso proibir doações políticas de pessoas físicas ou jurídicas no meu grupo empresarial, sendo que a gente tem presença comercial no Brasil, Estados Unidos, França e Angola. Eu coloquei. E aí o ChatGPT respondeu falando que teriam algumas preocupações que eu precisaria checar. Primeiro que eu precisaria checar a legislação de cada um dos países, etc. Eu falei, você pode fazer então um overview da legislação dos países? E aí ele trouxe lá um overview dessas legislações. Aí eu perguntei, e qual seria a recomendação? O que eu posso ou não posso fazer a proibição da doação política? E aí ele me trouxe a seguinte frase, né? Era: recomendo uma análise jurídica local detalhada para garantir que a proibição não conflita com direitos individuais, locais e legislação específica em cada país. E aí, assim, isso já mostra exatamente o que vocês dois comentaram, né? O primeiro aspecto de que a gente sempre vai precisar de uma análise adicional humana, de que a gente vai precisar desse apoio, de gastar realmente o nosso intelecto com coisas que realmente são importantes. Eu vou ficar quantas horas buscando um mapeamento de todas as legislações nesses países para eu poder tomar uma decisão? Eu preciso, na verdade, gastar o meu tempo com a informação já na minha frente em tomar a decisão de se eu vou proibir ou não. Só que aí, imagine, pô, hoje a gente tem, que eu acho que também é um pouco na linha da preocupações legais, né? A gente tem hoje já vindo uma geração que tem um contato muito maior do que a gente, o pessoal que está saindo da faculdade agora, tem um contato muito maior com essas tecnologias do que a gente teve, então eles têm uma dependência até maior para fazer essas atividades mais operacionais, mais manuais do que a gente com a tecnologia. Então imagine que ele traz todo esse overview da legislação feito numa IA, que a gente inclusive já viu casos de IA inventando jurisprudência, né, que não existia, traz uma legislação que não existe, falando que eventualmente pode ser proibido, e a gente toma uma decisão de proibir e cercear um direito individual de uma pessoa, que depois isso gera um processo, que gera uma crise, que vira um escândalo, e isso vira uma bola de neve gigantesca. Quem que a gente vai responsabilizar? Ave Maria. Você pode chamar a sua IA do que você quiser, você já sabe, né? Você pode até dar um nome para ela, aí você pode eventualmente falar, é culpa minha. É um nome Ah, carinhoso isso é nessa culpa. hora, né? Olha que Mas eu acho exemplo que legal. Desculpa, essa Luciano. é um desdobramento, assim, de responsabilidades legais que podem surgir, às vezes de usos inadvertidos, sabe? De, tipo, poxa, eu não tinha pensado que só eu ir lá e consultar a IA para saber qual é a legislação poderia trazer essa preocupação. E aí, pô, outras coisas que são super comuns que a gente vem discutindo também aí bastante, né? Proteção de dados, que definitivamente é uma preocupação gigantesca. Confidencialidade, como que esses dados vão ser utilizados. Quem aqui já leu todos os termos e condições de todas as IAs que estão sendo utilizadas aí por vocês, né? Convenhamos, a gente não lê manual do iPhone quando chega na nossa mão. A gente vai ler os termos e condições quando a gente dá o clique, a gente só tira aquela caixinha na tela que vem com um texto gigantesco para desaparecer e a gente poder usar. Só que quando a gente, uma das coisas, quando a gente usa a inteligência artificial ali, pode ser que toda a nossa informação seja utilizada depois para ensinar a própria IA
a fazer novos textos, a usar isso de novo. Então, tá bom, vou usar dentro do meu cercadinho, dentro da minha empresa. Isso significa que a IA vai trazer informações de fora para dentro, mas não vai levar de dentro para fora. Ok, pode acontecer de repente alguém na empresa ir lá e fazer uma consulta de tenho denúncias sendo investigadas envolvendo o meu nome, já que o compliance está usando a IA para fazer todos os planos de ação? Então, assim, eu acho que hoje tem uma série de riscos associados ao uso da IA e que a gente, assim, se a gente for com muita sede ao pote, quero testar com tudo, pode ser que a gente acabe se enrolando com algumas coisas, né? E aí teve uma outra preocupação legal que me chamou a atenção também, Edu, que foram as questões dos vieses. A primeira vez que eu sentei para discutir sobre o uso de IA em compliance foi mais ou menos há um ano atrás, numa mesa redonda no Congresso lá nos Estados Unidos. E aí eu fiquei chocada, porque eu não estava discutindo isso e todo mundo na mesa tinha uma opinião sobre o assunto, menos eu. Aí eu fiquei quietinha, eu falei, tá na hora de eu aprender alguma coisa aqui, né? Primeiro. Aí depois ainda veio um cara que falou que ele estava usando uma IA preditiva e que a IA tinha levantado uma sugestão de quem era o funcionário e qual era o desvio de conduta que seria cometido. Aí eu falei, nossa, Minority Report Feelings, né? Assim, tipo, total. E aí, o quanto de perfil foi utilizado, mapeado, para decidir que era esse funcionário? Será que tem algum viés por trás da definição de que é esse funcionário que vai praticar um desvio de conduta? Será que tem um viés também ali, um certo, talvez até preconceito uma estatística de tipos de relatos, de tipos de desvios que são associados a esse perfil? Essas preocupações, para mim, assim, eu hoje só tenho essas preocupações, eu não tenho respostas ainda, porque para mim são só um certo medo, um certo receio de como a gente vai lidar com isso no meio corporativo. Então, assim, voltando até para a tua primeira pergunta, eu acho que ainda existe uma timidez justificada, significativa no meio corporativo. O pessoal avançou. Corporativo, a gente ainda está com o freio de mão um pouquinho puxado. Legal. Se a gente tivesse digitado no chat GPT quanto tempo nós precisamos para esse webinar, ia dar uns 2 meses, assim, né? De tanto assunto interessante. Já tô preocupadíssimo aqui, porque eu não tenho Já foi, Edu, já foi. Já ideia era. de boa parte do que vocês estão falando aí, então já estou preocupado.